Dentro de um tribunal, tudo deveria seguir regras, silêncio e controle, mas bastam alguns segundos para certas audiências virarem cenas difíceis de acreditar. Gritos, surtos, reações inesperadas e momentos que fizeram até juízes e agentes perderem completamente o controle da sessão. Entre todos os registros que já saíram de uma corte, alguns foram tão perturbadores que transformaram julgamentos comuns em acontecimentos lembrados até hoje. O caso de Zachariah Kraft, de 24 anos, ganhou destaque após um momento tenso em uma audiência virtual no condado de Gallatin, nos Estados Unidos. Ele aparecia por vídeo diretamente do centro de detenção, quando a situação saiu do controle durante a leitura das acusações. Kraft já tinha histórico de passagens anteriores e, naquele momento, respondia por acusação de atacar 2 policiais que tentavam prendê-lo por conduta desordeira. Inicialmente, o juiz Brian Adams explicava de forma direta os crimes imputados. Quando Kraft começou a reagir de forma exaltada, ele questionava as acusações e dizia que não entendia por que estava sendo enquadrado em um crime mais grave. Durante a sessão, ele chegou a afirmar que havia sido retirado de sua medicação, o que, segundo ele, influenciava seu estado naquele momento. A conversa rapidamente perdeu o controle e o clima na sala virtual ficou cada vez mais pesado. Enquanto o juiz tentava manter a ordem, um agente no local percebeu que a situação estava escalando. Kraft começou a se levantar, demonstrando forte agitação, até que perdeu completamente o controle e acabou virando a mesa diante das câmeras. A equipe de segurança que acompanhava a audiência entrou em ação rapidamente e interveio para contê-lo e retirá-lo do ambiente. Depois do incidente, autoridades informaram que ele foi colocado em uma cela isolada e passou a receber acompanhamento. O objetivo era evitar novos episódios e garantir segurança tanto para ele quanto para os demais detentos. O registro acabou circulando e chamando atenção para como audiências por vídeo também podem sair do controle em questão de segundos quando o comportamento do réu se intensifica, mesmo em ambientes monitorados e com segurança próxima. O caso aconteceu em uma escola de Vancouver, nos Estados Unidos, quando um menino de 11 anos foi levado ao tribunal juvenil após ser acusado de levar armas para o ambiente escolar. O que chamou a atenção logo de início foi o fato de que as investigações apontaram que a própria mãe teria sido a responsável por alertar as autoridades depois de notar o desaparecimento de facas da cozinha de casa. O caso foi rapidamente interrompido antes de qualquer ação dentro da escola. Na abordagem policial e na checagem feita dentro da Frontier Middle School, os agentes encontraram itens perigosos na mochila do estudante. Em diferentes registros do caso, foram citados tanto uma arma de pequeno calibre quanto munição armazenada, o que levou a escola e uma unidade do ensino primário próxima a entrarem em bloqueio por cerca de 2 horas. A situação gerou tensão entre alunos, professores e pais que foram acionados durante a ocorrência. Durante o depoimento aos investigadores, o garoto afirmou que ouvia uma voz na cabeça e que isso teria influenciado suas intenções contra outro estudante, que teria feito comentários ofensivos a um amigo dele. Ele também disse que não queria executar o colega, mas apenas feri-lo e que depois pensava em ferir a si mesmo. Mesmo assim, as autoridades classificaram o caso como uma ação planejada, o que levou à acusação formal de tentativa de violência em primeiro grau. O menino também passou a ser avaliado em uma audiência de capacidade mental. Na primeira ida ao tribunal, o procedimento foi rápido, com o juiz fazendo perguntas simples sobre representação legal e condições financeiras. Em outro registro relacionado a casos semelhantes em tribunal juvenil no condado de Clark, um episódio de 2013 envolvendo Quincy Tuttle, também chamou a atenção quando o jovem teve uma reação explosiva durante a audiência, elevando o clima da sala e levando à manutenção da custódia. O caso como um todo acabou chamando a atenção pelo contraste entre a idade do envolvido e a gravidade das medidas preventivas tomadas, mostrando como situações dentro de escolas podem escalar rapidamente e chegar ao sistema judicial em poucas horas.
Deobra Hedden entrou em um tribunal no condado de Clark, em Las Vegas, já respondendo por um processo ligado à tentativa de violência. No momento em que a audiência avançava para a leitura da sentença, a situação tomou um rumo totalmente fora do esperado. Ele reagiu de forma brusca e avançou na direção da juíza Mary Kay Holtus, saltando por cima da bancada e invadindo a área onde ela estava. Em segundos, a sessão foi interrompida e o clima no local mudou completamente. Um agente de segurança que estava próximo tentou conter a movimentação e acabou sendo atingido durante a confusão. Tudo foi registrado pelas câmeras do tribunal e rapidamente ganhou repercussão por mostrar a velocidade com que tudo saiu do controle. A própria juíza relatou depois que foi surpreendida pela força da investida e que mal teve tempo de reagir antes de ser empurrada na direção da estrutura ao redor. Depois do episódio, o processo seguiu dentro do mesmo sistema judicial e Hedden acabou recebendo uma pena mínima de 26 anos de prisão. Ele já havia assumido a culpa no caso inicial e retornou ao tribunal poucos dias depois para a conclusão da sentença. Na nova audiência, o ambiente estava mais reforçado, com maior presença de agentes e medidas de proteção. Durante o andamento do caso, surgiram informações de que ele enfrentava problemas de saúde mental, com familiares relatando diagnósticos como esquizofrenia e bipolaridade, além de interrupções no tratamento médico. Segundo parentes, ele vinha tentando retomar a rotina antes do ocorrido, inclusive com planos de trabalho e moradia, mas o episódio no tribunal acabou mudando completamente o rumo da situação. A família também descreveu o comportamento dele como algo ligado a um colapso no momento da audiência, especialmente diante da possibilidade de retorno imediato ao sistema prisional. O caso passou a ser lembrado como um dos episódios mais tensos já registrados dentro de um tribunal. A sessão no Tribunal de Fiança de Miami-Dade começou como qualquer outra audiência de fiança, com a juíza Mindy Glazer analisando vários casos ao longo da tarde, entre detenções por pequenos delitos e pedidos da defesa pública. Tudo seguia dentro do padrão do tribunal, até que o nome de Sherry Lynn apareceu na lista. Sherry Lynn respondia por acusações de violência em nível grave e também por resistir à prisão com uso de força. Ela participava da audiência de forma remota, acompanhada por um defensor público. Desde o início, o comportamento dela já chamava atenção. A postura não era de quem estava apenas nervosa, mas de alguém completamente fora do tom esperado para uma sala de tribunal. Assim que a juíza começou a fazer as primeiras perguntas, a situação começou a sair do controle. Sherry reagia de forma violenta, interrompendo o andamento da audiência e dificultando a condução do processo. A juíza ainda tentou manter o ritmo normal da sessão, explicando que o advogado estava ali para ajudá-la e pedindo respeito dentro da corte, mas a ré continuou elevando o tom, deixando o ambiente cada vez mais tenso. Mesmo com a tentativa de organização, a audiência precisou seguir com as determinações legais. A juíza estabeleceu restrições de contato com outra pessoa envolvida no caso e reforçou as acusações apresentadas, incluindo a tentativa de ataque com um objeto durante o incidente que levou à prisão. Enquanto isso, o comportamento de Sherry dificultava qualquer avanço mais tranquilo na sessão. No final, a decisão foi definida de forma rápida. Ela recebeu uma multa de $50 e foi ordenada a passar por uma avaliação psiquiátrica, além de seguir as condições impostas pela corte. A juíza encerrou a audiência de maneira direta, tentando retomar a ordem do tribunal após o momento de tensão. O caso acabou chamando atenção pelo contraste entre uma audiência simples de fiança e o comportamento totalmente descontrolado da ré, mostrando como até sessões rotineiras podem sair do padrão quando a situação foge do esperado dentro da sala de justiça. A audiência de fiança começou já com um clima difícil, com Dajur Maurice Hall demonstrando resistência desde o início do procedimento. Ainda no início da sessão, ele causou interrupções, pediu para que as algemas fossem retiradas e precisou ser contido, o que acabou atrasando o andamento normal do tribunal. O ambiente já ficou pesado antes mesmo da análise das acusações principais. Com a sessão em andamento, o juiz deixou claro que, caso a fiança fosse analisada naquele momento, haveria uma
uma ordem de não contato entre Dajur e as vítimas envolvidas no processo. Isso incluía qualquer tipo de comunicação direta, indireta ou por terceiros. Também foi reforçado que o descumprimento dessas condições poderia resultar em permanência na prisão até a conclusão total do caso. Mesmo assim, o comportamento inicial dele já tinha chamado a atenção da corte. You pussy. You started it, nigga. You pussy. Ain't he do nothing to you, pussy. Fuck boy. Fuck boy. Man, I don't give a fuck about none of that. Fuck boy. Shit ain't over with, pussy. You pussy, what? You pussy. You started it, pussy. You pussy. You pussy. You gotta go on me, pussy. You fuck not up, what? Na sequência, o Ministério Público apresentou o histórico criminal do réu, destacando que ele já acumulava diversas passagens anteriores em estados como Carolina do Sul e Carolina do Norte. Entre os registros citados estavam condenações por invasão de propriedade, acusações de violência e envolvimento com posse de arma em situações anteriores. Esse histórico acabou pesando na análise da fiança, já que foi apontado como um fator de risco elevado. A acusação também defendeu a negativa da fiança, argumentando que ele representava risco de fuga e perigo à comunidade, especialmente por já ter ligações fora do estado. Diante desse cenário, o tribunal avaliou que não seria adequado definir o valor da fiança naquele momento. A decisão acabou sendo encaminhada para uma instância superior, onde um juiz de sessões gerais passaria a analisar o caso de forma mais ampla. No fim, a fiança foi negada naquele estágio inicial do processo, e Dajur Maurice Hall permaneceu sob custódia. Na Miami-Dade Bond Court, em Miami, a rotina da juíza Mindy Glazer seguia no ritmo normal de uma audiência de fiança. Um a um, os detentos eram chamados, alguns ainda sonolentos, outros tentando entender rapidamente o que estava acontecendo. Entre eles estava Arthur Booth, de 49 anos, que aguardava no banco dos réus após ser preso por uma sequência de acusações ligadas à invasão, furto, fuga de abordagem e resistência à prisão. Arthur apareceu diante da juíza como mais um entre dezenas de casos do dia. O processo seguia o padrão: leitura das acusações, definição de valores de fiança e orientações sobre defesa. Em determinado momento, o histórico dele foi detalhado, mostrando várias passagens anteriores pela polícia, incluindo ocorrências no trânsito e outros crimes associados a prejuízo material e tentativa de fuga. Tudo seguia sem grandes surpresas, até que a juíza fez uma pausa. Ao olhar melhor para o réu, ela demonstrou uma reação inesperada. Algo no rosto dele chamou a atenção e ela decidiu fazer uma pergunta simples sobre a infância dele. O nome da escola apareceu na conversa, e foi aí que o clima da sala mudou completamente. Arthur reconheceu a conexão imediatamente. Ele e a juíza tinham sido colegas de escola anos antes, quando ainda eram adolescentes. O reconhecimento pegou os dois de surpresa. A juíza lembrou dele como um aluno tranquilo, alguém conhecido no ambiente escolar por participar de atividades esportivas e ter boa convivência com os colegas. Do outro lado, o que estava diante dela naquele momento era uma pessoa em situação completamente diferente, envolvida em um histórico de crimes e idas repetidas ao sistema prisional. Mr. Booth, I have a question for you. Yes, ma'am. Did you go to Nautilus for middle school? Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness. This is the nicest kid in middle school. Oh my goodness. He was the best kid in middle school. I used to play football with him, all the kids, and look what has happened. I'm so sorry. Oh my goodness. A reação dele foi de choque e emoção, e a audiência acabou tomando um rumo mais humano do que jurídico por alguns instantes. Mesmo assim, o processo seguiu seu curso. A fiança foi definida em um valor elevado, e ele acabou sendo encaminhado para cumprir pena antes de ser direcionado a um programa de tratamento após a prisão. O encontro inesperado entre dois antigos colegas transformou uma audiência comum em um dos momentos mais comentados daquele tribunal, mostrando como trajetórias diferentes podem cruzar caminhos de forma totalmente imprevisível dentro de uma sala de justiça.
O tribunal já estava lotado quando começou a leitura da sentença de Ali Abulaban, conhecido na internet como uma figura que fazia conteúdo nas redes sociais e que acabou ficando no centro de um caso que ficou conhecido como o caso TikTok. Ele havia sido condenado pela execução da esposa, Ana Abulaban, de 28 anos, e de Rayburn Barron, de 29, dentro de um prédio em San Diego. Logo no início da audiência de sentença, o clima já era tenso. Familiares das vítimas começaram a falar, e uma das falas acabou gerando uma reação imediata dentro da sala. A irmã de Ana fazia seu depoimento quando Ali tentou se dirigir a ela, aparentemente em um gesto de desculpa. Esse movimento acabou gerando uma reação forte dos presentes, e a sessão precisou ser contida para que a ordem fosse mantida. Durante o julgamento anterior, foi levantado que Ali e a esposa tinham conflitos constantes, e a acusação apontou que ele acreditava estar sendo traído. A defesa tentou sustentar a tese de crime motivado por impulso emocional, mas o tribunal já tinha analisado o caso em detalhes, incluindo o fato de que as vítimas foram encontradas dentro de um apartamento em um prédio no East Village, em San Diego. Na fase final da audiência, Ali fez uma declaração própria. Ele pediu desculpas às famílias e afirmou que não conseguia imaginar a dor causada por tudo aquilo. Também deixou uma mensagem direcionada à filha pequena, dizendo que ela não deveria carregar culpa pelo que aconteceu e que amava. O momento foi descrito como um dos mais tensos da sessão, já que misturou emoção com o encerramento oficial do julgamento. A decisão final foi dura. O juiz aplicou prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, somada a mais 50 anos por uso de arma de fogo. Na prática, isso significou que ele não teria chance de sair da prisão. No momento em que a sentença foi anunciada, pessoas que estavam no tribunal começaram a aplaudir. Indignado com a reação, ele também aplaudiu de forma irônica, imitando o público, demonstrando muita raiva. Agiu como se fosse inocente diante de tudo o que havia acontecido. O caso acabou entrando para a lista de julgamentos mais intensos envolvendo figuras públicas, principalmente pelo contraste entre a imagem que ele tinha nas redes sociais e o desfecho definitivo dentro da corte. O Tribunal de Newton County, nos Estados Unidos, ganhou um dos momentos mais tensos de sua história durante o julgamento de Chris McNabb e Courtney Bell. O casal respondia pela execução da filha recém-nascida, Kalia, que tinha apenas 2 semanas de vida quando o caso veio à tona em 2017. Depois de cerca de 1 semana de julgamento, o júri levou pouco mais de 1 hora para chegar ao veredito. Chris McNabb acabou condenado por 8 acusações, incluindo execução com agravante, enquanto Courtney Bell foi condenada por 3 acusações, entre elas execução em 2º grau. A decisão veio após um processo marcado por depoimentos longos e uma reconstrução detalhada dos acontecimentos daquela manhã em que a criança desapareceu. Segundo a acusação, o comportamento do pai já vinha sendo descrito como instável, com histórico de violência e uso de substâncias. A promotoria afirmou que ele reagia violentamente dentro de casa e tentou esconder informações importantes durante a investigação. Também foi levantado que ele apresentou versões diferentes dos fatos ao longo do tempo, o que acabou pesando contra ele no julgamento. A promotora do caso reforçou que a bebê estava em situação de vulnerabilidade desde o momento em que saiu do hospital com os pais. Ela também destacou que a criança dependia totalmente de cuidados e proteção, algo que, segundo a acusação, não aconteceu. Durante a investigação, pontos como registros de mensagens, histórico de comportamento e inconsistências no depoimento foram usados para montar a linha do tempo do caso. A defesa tentou contestar as provas, afirmando que muitas delas eram indiretas, mas o tribunal entendeu que o conjunto das evidências tinha força suficiente. Um dos pontos mais citados foi o fato de a criança ter sido localizada dentro de um objeto pertencente a McNabb, próximo à residência da família, o que fortaleceu a tese da acusação. No momento da sentença, Chris McNabb afirmou ser inocente e disse que não entendia como havia sido condenado. Já Courtney Bell reconheceu problemas pessoais ligados ao uso de substâncias, enquanto o juiz apontou responsabilidade direta na situação que envolveu a criança. O resultado foi uma pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade para McNabb, encerrando um dos julgamentos mais pesados e comentados do tribunal, marcado por acusações fortes e um desfecho definitivo dentro da corte.
O tribunal já estava em clima tenso durante o julgamento de Jonathan Sanders, que respondia por 3 acusações de execução em primeiro grau e podia enfrentar até pena capital. Ao longo dos dias de audiência, promotores e defesa reconstruíam uma relação antiga entre ele e as vítimas, mostrando como conflitos familiares e uma medida protetiva que já tinha existido no passado fizeram parte da linha do tempo do caso. Em um dos pontos citados, essa ordem de restrição tinha expirado pouco antes dos crimes investigados, o que acabou entrando no centro da discussão do júri. No meio desse cenário, o processo seguia com depoimentos e análises sobre o comportamento de Sanders antes dos fatos. A acusação sustentava que havia sinais de ruptura na convivência e episódios de tensão registrados por familiares. Já a defesa tentou trazer explicações ligadas ao estado emocional dele em determinados momentos, incluindo relatos de crise de ansiedade após acusações dentro do ambiente familiar. Mas o ponto mais marcante do julgamento não veio apenas dos argumentos jurídicos. Em um momento específico dentro da corte, Jonathan Sanders teve uma reação intensa durante a sessão. Ele começou a se alterar dentro do tribunal, elevando o tom de voz e interrompendo o andamento normal da audiência. A situação fugiu do controle rapidamente, chamando a atenção de todos na sala. Mr. Sander, get him out of here. Get him out of here. Get him out of here. Mr. Sander, Mr. Sander, Mr. Sander. Agentes de segurança tentaram conter o comportamento, mas a movimentação ficou cada vez mais difícil de controlar. Diante da escalada, a equipe do tribunal precisou intervir e retirá-lo da sala para restabelecer a ordem. O julgamento foi pausado para que a situação fosse estabilizada antes de seguir adiante. Mesmo com o episódio, a sessão continuou mais tarde no mesmo dia, com o caso retomando a parte jurídica e o depoimento das partes envolvidas. A acusação reforçou a gravidade das 3 execuções atribuídas ao réu e destacou que o processo ainda poderia levar a pena máxima prevista. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.